Fala galera, hoje é dia de Os Supremos Volume 2. É uma história da Marvel, escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo Bryan Hitch em 2005. É uma sequência direta do Supremos 1. Muitos acontecimentos mostrados no primeiro são citados aqui. Os personagens já foram apresentados. Então você tem que ter lido o primeiro para entender melhor o segundo. Se você não leu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro vídeo do volume 1 que eu já fiz aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, me ajuda no crescimento do canal se inscrevendo, dando seu like nesse vídeo e me seguindo nas redes sociais, que vai ter os links também aqui na descrição. E agora sim, então vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa um ano depois do fim do volume 1. O grupo dos Supremos hoje é uma equipe sólida e reconhecida no mundo inteiro. Inclusive a história começa mostrando o Capitão América agindo na guerra do Iraque. O problema é que a mídia e algumas pessoas tratam eles como armas de destruição. Na SHIELD, o Bruce Banner ainda é mantido preso pelo que ele causou como Hulk um ano antes. E um dia o Hank Pym vai para falar com ele e mostrar sua mais nova invenção. Ele já não faz mais parte dos Supremos depois do que aconteceu no volume 1 entre ele e a Vespa. Então ele tá tentando arranjar um jeito de voltar para a equipe. Ele cria uma fórmula onde ele consegue se diminuir e controlar as formigas e se autodenomina Homem-Formiga. O único que quis deixar a equipe por dizer que é algo que só serve para autopromoção é o Thor. Mas os problemas começam quando a opinião pública se volta contra os Supremos, quando é vazada a informação de que o Hulk é na verdade o Bruce Banner, um funcionário da SHIELD. O presidente e toda a população se volta contra os Supremos e pedem um julgamento pelos crimes do Bruce Banner. A equipe começa a acreditar que quem vazou a informação foi o Thor. O Capitão América então vai lá para confrontar ele, mas ele diz que ele não teria motivos para isso. Como o Bruce Banner provavelmente seria acusado, culpado e sentenciado à morte pelo que ele fez como Hulk, ele tem a ajuda do Professor Xavier para tranquilizar ele, sendo meio que um psicólogo. As sessões do julgamento começam e o advogado de defesa do Banner é o Matt Murdock. O caso se estende por vários dias e a coisa não tá indo muito bem pro lado do Banner. Mas um dia o Nick Fury chega na cela dele e diz que surpreendentemente a juíza absolveu ele e ele leva um champanhe para comemorar. O Banner fica muito feliz e ele começa a beber aquilo, só que tinha tranquilizante na bebida. E o Nick Fury fala para prosseguir com o plano. Eles prendem o Bruce Banner num navio porta-aviões que carrega uma mega bomba no meio do oceano. E eles explodem a bomba para cumprir a sentença de matar ele. O tempo passa e o relacionamento da Vespa com o Capitão América não tá indo muito bem, já que na teoria ele seria muito velho, né? E ela é nova, então o pensamento deles é muito diferente. Diferente do relacionamento do Tony Stark com a Viúva Negra, que ele cria um traje tecnológico para ela também e inclusive pede ela em casamento. Na Europa, começa a ser criado um grupo de super-heróis treinados também, cada país com o seu próprio herói, liderados pelo Capitão Britânia. É aí que a gente conhece o engenheiro Gunnar Goldman, que seria o chefe dessa divisão de criação dos heróis, e ele diz que ele criou um herói para a Noruega também. Como a Noruega tem forte crença nos deuses, ele batizou aquele herói de Thor. Foi ele quem criou o martelo, a roupa, os poderes de raio e tudo. Tem uma explicação científica para tudo aquilo que o Thor consegue fazer. O Gunnar, ele diz que todo aquele equipamento foi roubado pelo meio-irmão dele, o Thorleif, agora autodenominado Thor. Ele diz que o irmão dele é um doente mental que escapou de um hospício que ele acredita realmente ser um deus nórdico, mas na verdade ele é uma farsa. E ele diz que para parar o Thor, eles precisam destruir o cinto, que é o que torna ele praticamente invulnerável a qualquer tipo de ataque. Eles criam uma equipe para tentar convencer o Thor a se entregar,
Mas ele diz que tudo isso, inclusive o vazamento da informação sobre o Hulk, é criação do meio-irmão maligno dele, o Loki. Mas como todos os heróis já tinham sido alertados sobre isso pelo Gunnar, eles não acreditam e começam a atacar o Thor. Eles tentam queimar ele, capturar, espancam ele e ele revida e consegue derrubar grande parte dos heróis, mas graças ao ataque de todos eles juntos e do Mercúrio de conseguir tirar o cinto dele, eles acabam derrotando e inutilizando o Thor. Agora preso numa cela, o Thor recebe a visita do Gunnar e é onde a gente percebe que ele realmente era o Loki e que o Thor não era o maluco e ele dizia a verdade o tempo todo. Mas o Loki também comenta que o vazamento da informação do Hulk não foi culpa dele, que realmente existe um traidor dentro da equipe dos Supremos. Depois disso, os Supremos começam a agir em outros lugares do mundo, mesmo contra a vontade das pessoas daqueles países, o que acaba criando mais antipatia ainda pela equipe. Enquanto isso, pelos problemas que a Vespa anda tendo com o Capitão América, ela começa a se encontrar escondida com o Hank Pym, o que acaba meio que reacendendo a chama deles. E o Capitão acaba descobrindo isso. Na casa do Gavião Arqueiro, um dia, com a família dele, eles recebem a visita da pessoa que traiu o grupo dos Supremos. Quando a casa dele é invadida e a pessoa mata a esposa e o filho do Gavião e acaba sequestrando ele. A SHIELD encontra os corpos na casa do Gavião, mas não encontra o corpo dele. O Nick Fury e a SHIELD acreditam que o traidor tenha sido o Capitão América, depois de ver uma fita de segurança onde o Capitão aparece. Eles ligam os pontos que ele foi o único que ele não teve histórico checado, ou por ele ter aparecido do nada quando eles mais precisavam de um herói. Então eles armam uma emboscada e capturam ele. Os heróis não conseguem acreditar nisso e acham que tenha algo de muito errado nisso tudo. Bem nessa hora, a SHIELD começa a ser atacada e tem vários aeroporta-aviões destruídos. Na casa do Tony Stark, a Viúva Negra tá lá, se sentindo mal pela morte do Gavião. Ela pede para adiar o casamento deles e eles acabam ficando juntos e tendo relações nessa hora. No meio disso, o Tony Stark tenta parar para descobrir o que está acontecendo com a SHIELD, mas nessa hora a Viúva Negra impede ele, apontando uma arma para a cabeça dele. Bem nesse momento, o Jarvis entra no quarto e é recebido por um tiro que mata ele. E nessa hora a gente descobre que a pessoa que tinha traído a SHIELD e os Supremos era a Viúva Negra. Nessa hora, não só a SHIELD, mas todos os Estados Unidos começam a ser invadidos. Começa uma carnificina por todo o país, uma grande destruição em massa. Tudo isso está acontecendo por um plano que foi arquitetado pelos russos e pelos chineses, para impedir o que os Estados Unidos estavam fazendo de interferir em outros países e deixar de ser uma superpotência. E é por isso que a Viúva Negra traiu os Estados Unidos, afinal de contas ela é uma espiã russa, né? Ela quer vingança do país que alejou o país dela. Ela fingiu tudo desde o começo, desde que ela entrou para os Supremos até o relacionamento com o Tony Stark. Os terroristas têm o Dínamo Escarlate, o Abominável e vários outros vilões. E para piorar, eles têm o apoio principal e liderança do Loki. Eles conseguiram também convencer o Hank Pym a se juntar a eles, que acabou criando vários robôs para esse ataque, chamados de robôs Ultron. Mas o Hank Pym não imaginou que seria um ataque nessa escala. No apartamento do Tony Stark, a Viúva Negra tenta forçar ele a transferir todo o dinheiro dele para a Rússia, mas é claro que ele tinha um plano e ele consegue neutralizar ela, e com isso ele vai se preparar para contra-atacar. Enquanto isso também, o Gavião Arqueiro, que estava sendo torturado pelos russos, consegue escapar, e na base da SHIELD, a Vespa consegue soltar o Capitão América para ajudar na batalha contra os russos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, na cidade, no meio de toda a destruição, é revelado pra gente alguém que praticamente tinha voltado dos mortos. O Hulk, que não morreu naquela explosão em alto mar. Todos os heróis conseguem ser libertados, inclusive o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e os X-Men e todo o resto do pessoal que foi capturado ali na invasão. Ou seja,
praticamente todos os heróis estão de volta, o que gera uma guerra gigantesca ali, enquanto o Loki tá adorando toda aquela destruição, né? Ele entra pra gerar mais destruição ainda, quando de repente o Thor aparece, que acabou sendo solto da prisão dele pelo Odin. E ele já chega acertando de uma vez o Loki. O problema é que como o Loki é um deus, ele não morre nessa hora. E pra piorar, ele invoca criaturas de Asgard pra lutar por ele. Quando de repente os deuses nórdicos também aparecem ali pra lutar do lado do Thor. O que gera uma das maiores batalhas já vistas nos quadrinhos. Com a força do Mjolnir e com o ódio do Thor pelo Loki, ele acerta um golpe extremamente forte que acaba de uma vez por todas matando o Loki. E finalmente acabando com toda aquela batalha ali e salvando todo o país. Depois de tudo resolvido, a Rússia e a China dizem que eles não tinham relação com os terroristas que atacaram os Estados Unidos. E como os heróis não querem mais esse tipo de ataques, o Capitão América diz que o mundo precisa sim de heróis, mas eles não podem ser relacionados a nenhum governo e que eles não vão mais trabalhar diretamente para os Estados Unidos e sim para o mundo. Num hospital onde cuidam dos feridos da guerra, o Gavião Arqueiro encontra a Viúva Negra e acaba acertando as contas pela morte da sua família e mata ela com algumas flechadas. Enquanto na SHIELD, o Hank Pym fica preso pelos crimes de ajudar os terroristas e ele é visitado pela Vespa. No último quadro é mostrado uma lembrança da época do Steve Rogers preparando para se tornar o Capitão América em época de Segunda Guerra Mundial. E é desse jeito que acaba a história. Esse volume 2, na verdade, junto com o volume 1, parece que é uma coisa só. É um complementa o outro. As duas são ótimas, a primeira já é maravilhosa e na minha opinião, a segunda é melhor ainda. A arte continua ótima, é bem realista, tanto nos desenhos quanto na própria história, na medida do possível, né? A história é bem contada, é envolvente, é emocionante, tem um ritmo cinematográfico, tudo que a primeira tem de bom, o volume 2 manteve e até melhorou. Mas existe um volume 3 que nem foi escrito pelo Mark Millar, que sinceramente é horrível. A pegada é outra, o escritor não entendeu a ideia e sinceramente eu acho, na minha opinião, uma porcaria. Por mim, a ideia dos Supremos acaba realmente no volume 2. Você até consegue ler direto o volume 2, porque as coisas começam e terminam aqui. Mas para você entender quem são aqueles personagens, o que eles fizeram um ano antes, que está repercutindo aqui, você precisa ter lido o volume 1. Vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela. Dá uma passada lá para ver produtos exclusivos e agora com um cupom de desconto do Nerd All Stars de 5% de desconto. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Tem muita coisa que eu falo por lá que eu não falo por aqui nos vídeos, hein? Muito obrigado, valeu e até mais.